Apresentamos o artigo Método do Mapeamento Prévio, o processo criativo do design na concepção de estratégias para a divulgação da ciência. Este artigo é de autoria do professor Délcio Almeida e da professora Rita Aparecida da Conceição Ribeiro. O nosso problema de pesquisa, ele discute quais as formas possíveis de estabelecer interseções entre os processos criativos do design e a teoria do mapeamento estrutural, com vias à concepção de objetos e estratégias para a divulgação da ciência. O objetivo, portanto, é contribuir para a compreensão e o desenvolvimento de processos criativos concernentes ao design de modelos para a divulgação da ciência. Para tal, nós fizemos uma análise entre alguns dos principais teóricos e pesquisadores do design que propõem métodos e confrontamos esses métodos. Também discutimos a divulgação científica e a democratização do conhecimento, seus principais conceitos e o papel do design nesses processos de divulgação da ciência. Também analisamos e apresentamos a teoria do mapeamento estrutural, que se utiliza, da análise, ele propõe uma análise de analogias utilizadas como mediadoras do conhecimento. O nosso objetivo, então, foi propor levar essa teoria do mapeamento estrutural para ser aplicada, na análise de modelos de divulgação científica. Desta forma, nós constituímos um método, que é o método do mapeamento prévio, baseado na teoria do mapeamento estrutural, e o aplicamos em duas oportunidades. O método, nós fizemos a concepção do método como essa ferramenta para potencializar o processo de criação de estratégias de design para divulgação da ciência, e ele é baseado na avaliação da relação analógica e define, e a definição das estratégias, das características do modelo, de forma que ele vem à tona, a gente traz à tona a sua abrangência e possíveis limitações. Esse foi um dos modelos que nós utilizamos para fazer a análise, construído no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, entre os períodos de 2009 e 2012, ele chama o modelo analógico do espaço sideral, que foi constituído e é utilizado por professores e pesquisadores da área das ciências, em particular a astronomia. Aqui a gente apresenta um esquema do circuito criativo que está disponível no artigo, de forma mais detalhada. Aqui é possível ver que ele é um processo circular iterativo. E nós tivemos duas oportunidades de apresentação deste modelo e deste método. Foi na oficina Desenhando a Ciência, em 2019, onde nós concebemos essa primeira experimentação, esse piloto, com professores e estudantes das áreas das ciências. E aqui pode-se ver eles utilizando os formulários e conversando. Na verdade, eram 5 equipes. E, a partir das ponderações e apontamentos que verificamos no projeto piloto, nós partimos para a análise e remodelagem do modelo analógico do espaço sideral. Em princípio, organizamos uma equipe de modelagem, formada por professores de ensino de ciência e pesquisa, em particular da astronomia, e vale acrescentar que todo esse processo foi desenvolvido durante a crise da pandemia de Covid-19. Portanto, todos os encontros se deram de forma remota. No processo de análise e remodelagem do Mais 3DMF, nós retornamos a um primeiro mapeamento desenvolvido em 2018. Fizemos uma ampliação das abrangências dos contextos de representação que esse modelo evoca. Os cientistas, os pesquisadores e professores envolvidos na modelagem sugeriram novos conceitos de representação e, junto com essas sugestões, propusemos modificações e melhorias no design do modelo.
Fizemos um recorte aqui do quinto, que na verdade são 3 contextos de representação. Durante o processo de remodelagem surgiram mais 2 contextos, e esses contextos vale ressaltar que eles surgiram a partir de hipóteses. Então, o reforço do pensamento abdutivo aí na proposição de hipóteses de pesquisa, e aqui fizemos, depois de várias análises e pesquisas, definição da escolha do domínio base e do domínio alvo, nós propusemos um mapeamento estrutural e desenvolvemos mockups, né, testes preliminares. Aqui são algumas imagens que nós podemos ver, feitos em laboratório, para a formação do vórtice do modelo, como é explicado no artigo, elemento fundamental para a concepção dessa imagem analógica do buraco negro, um fenômeno por si só já extremamente abstrato. Aqui outras imagens já utilizando os materiais que vão ser mais próximos ao modelo após ele finalizado. Aqui fizemos um recorte interessante para mostrar que, depois das filmagens, analisando o material recolhido durante a captura de imagens, observamos um fenômeno que ele está no campo da teoria da astrofísica, que é o processo de espaguetização de corpos celestes quando ele chega na região ao redor do buraco negro. Então, foi interessante que nós conseguimos verificar isso, e isso ampliou sobremaneira a abrangência e a utilização desse modelo para estudo e pesquisas de ciência, da astrofísica. Aqui um vídeo. Em que nós podemos ver, né, um pequeno trecho do processo de funcionamento do modelo, com as esferas de óleo se alongando, né, se espaguetizando quando chegam na superfície, né, nas proximidades da superfície do buraco negro. Isso é como se fosse um fenômeno, como se isso acontecesse num fenômeno no espaço, né, vamos dizer assim. Aqui são alguns modelos, alguns estudos RAFs após os primeiros testes. Nós desenvolvemos alguns RAFs, alguns estudos para o protótipo que está em fase de construção, né? E, a partir dessa pesquisa, nós chegamos a algumas discussões, como a questão da transdisciplinaridade do design, que é um ponto muito interessante de discussão. A necessidade, né, de todos os envolvidos no processo desse pensamento complexo, como diz Edgar Morin, né, a imersão das hipóteses, né, potencializadoras das técnicas criativas típicas do design, né, potencializadas pelo processo abdutivo, o raciocínio abdutivo, as aproximações entre os processos metodológicos e criativos no interior das ciências e do design, o design como a área do conhecimento que atua nessa região fronteiriça entre as artes e a ciência, no sentido da proposição de novos sistemas de significados. Podemos observar também a complexidade conceitual da teoria do método mapeamento, da necessidade de se aprofundar um pouco mais nesses conceitos, tanto nas áreas da ciência quanto no design. Observamos também conceitos equivocados relacionados ao ato criativo. E a importância de estarmos atentos na emersão de anomalias, de ideias novas, disruptivas no processo de levantamento das hipóteses. O método do mapeamento prévio, ele pode contribuir para a proposição de soluções criativas no processo de remodelagem, mas carecemos ainda de mais estudos, de estudos mais aprofundados do método, que se encontram em fase de realização. Obrigado.